que é uma necessidade, meu irmão, de cada um de nós como igreja do Senhor. Porque se a gente não buscar esse enchimento com o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, nós estamos em mau lençóis, como diz a história. Porque o crente, quando ele busca esse enchimento com o Espírito Santo, meu irmão, na realidade ele é um crente que ele está cheio de Deus, cheio do verdadeiro poder de Deus para enfrentar as lutas, as tribulações, as adversidades que vêm na nossa vida. Poder de Deus para que a gente abra a nossa boca para pregar o Evangelho com ousadia. Poder de Deus para que a gente consiga mortificar o nosso velho homem, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. E nós precisamos, amados, na realidade, cada dia mais, orar, pedir a Deus este enchimento com o Espírito Santo. Então nós vamos ver hoje sobre a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. E, irmãos, mais do que nunca, nós precisamos, irmãos, sermos crentes cheios do Espírito Santo. Eu gostaria que a igreja abrisse a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, do verso 18 ao 21. Amém? Efésios, capítulo 5, 18 ao 21. Depois nós vamos ler também o versículo 22 em diante, porque está dentro do contexto. Amém? Às vezes a gente até isola a passagem, mas o texto todo, nós vamos ver se dá alguma pincelada aqui, alguns versículos, para que a gente entenda sobre este enchimento do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz assim: não vos embriagueis com vinho, no que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, amados. Vamos orar a Deus. Seu maravilhoso Deus, eterno Deus e Pai. Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Neste momento, Deus, nós queremos te pedir mais uma vez que Tu possa falar conosco, Senhor, dentro da Tua palavra. Que o que eu venha falar aqui, Deus, o que eu venha sair da minha boca, seja unicamente o que venha da Tua santa palavra e do Teu Espírito, meu Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, vir impactar os nossos corações, Senhor. Que a cada dia a Tua palavra venha ser o alimento, Senhor, para a nossa alma, para o nosso espírito. Que ela venha ser a fortaleza, Senhor, do nosso ser. Nos instrui dentro da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, para a glória do Teu nome. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãs, o crente, ele precisa buscar o enchimento do Espírito Santo para a sua vida. Nós precisamos, amados. Ninguém será cheio do Espírito Santo se ela não desejar, se ela não buscar este enchimento. Para que a gente seja cheio do Espírito Santo, a gente tem que desejar ser cheio do Espírito Santo. O que tem atrapalhado muito os crentes, nós, cada um de nós hoje em dia, de buscarmos este enchimento com o Espírito Santo, é porque, mas, infelizmente, nós estamos vivendo numa vida hoje com muito ativismo, muito corre-corre, muitas coisas têm ocupado a nossa vida. Nós temos desgastado toda a nossa energia com as coisas aqui deste mundo. E cada dia mais o mundo e o sistema do mundo, mas ele vai tentar nos sufocar, para que a gente não priorize as coisas de Deus, para que a gente não busque as coisas de Deus, para que a gente não busque, amado, este enchimento com o Espírito Santo que é bíblico. O apóstolo Paulo dá uma ordem aqui, amados, e ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou conduta vergonhosa,
mas enchei-nos do Espírito Santo, amados. Meus irmãos, minhas irmãs, não há conversão, não há regeneração, não há novo nascimento, se não for através da ação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, meu irmão, que regenera o homem. É o Espírito Santo que dá esse novo nascimento ao homem, amados. Para que esse homem se torne um novo ser, uma nova criatura, é necessário a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita a igreja para fazer a obra de Deus. Porque se não houver capacitação do Espírito Santo, amados, nós não conseguiremos fazer nada. Nós precisamos entender, amados, que nós precisamos, amados, deste enchimento do Espírito Santo. Você que já creu no Senhor Jesus, você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você, mas o enchimento, amados, é algo que nós devemos buscar, é algo que nós devemos a cada dia mais, irmãos, buscarmos este enchimento, porque vai ser o Espírito Santo, amados, que vai convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, amados, que vai guiar-nos em toda a verdade. É o Espírito Santo, igreja do Senhor, que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nas nossas lutas. É o Espírito Santo que vai nos dar poder para que a gente possa suportar, irmãos. Porque na vida cristã não é tão fácil como muitas pessoas acham. Jesus Cristo disse: olha, no mundo passais por aflições. Mas Jesus disse que não era para a gente ficar desanimado. Jesus Cristo disse: mas tem bom ânimo, que anima. E amados, é o Espírito Santo que vai nos dar este poder para que a gente possa suportar as nossas lutas diárias, porque o crente aqui neste mundo passa por luta. Se o crente não quiser passar por luta, meu irmão, é só ele pedir a Deus para Deus levar ele, para Deus levar ele para o céu. Porque enquanto nós estivermos aqui, meu irmão, minha irmã, um crente fiel, um crente verdadeiro, um crente, meu irmão, que quer fazer as coisas para Deus, ele vai passar, irmãos, por luta, por oposição, vai se levantar coisas na nossa vida, vai vir enfermidade, tudo isso nós vamos passar, amados. Já faz umas 3 semanas que eu venho enfrentando enfermidade em cima de enfermidade. Eu estou aqui com o meu dedo aqui, está inchado aqui. Já tomei um monte de antibiótico, de inflamatório, nada. Passei a semana passada com febre, dor no corpo, e às vezes diabetes sobe, às vezes pressão sobe. Mas o mais importante, amados, é a gente todo dia buscarmos em Deus esta força, principalmente no Santo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos vai dar poder para que a gente possa suportar, para que a gente possa estar em pé. Então é o Espírito Santo, amados, que vai aperfeiçoar nossas orações, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. E é o Espírito Santo que aperfeiçoa a nossa oração. É o Espírito Santo que nos ajuda no processo da nossa santificação do dia a dia, para que a gente rejeite o nosso velho homem, para que a gente crucifique a nossa carne, a nossa velha natureza, para que a gente mate essa velha natureza. Dia a dia é necessário a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está agindo na igreja, amados, porque Ele é o Espírito de Deus, Ele é o Espírito de Jesus, Ele é Deus, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, amados irmãos e irmãs, o ministério do Espírito Santo é muito importante. Por isso a igreja, o crente, o salvo, deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, é uma necessidade a gente buscarmos este enchimento. Você tem procurado ser cheio do Espírito Santo? Você tem procurado esse enchimento?
Você tem buscado ser cheio do Espírito Santo? Se não tem, o que é que tem te impedido? O que tem impedido você de ser um crente cheio do Espírito Santo? O que é que está impedindo? Meus irmãos, a ordem do apóstolo Paulo é para que todos os cristãos busquem este enchimento com o Espírito Santo. O verso 18 diz: não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, aqui está no plural, enchei-vos do Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo. Irmãos, é uma ordem, irmãos, é um mandamento. Nós como cristãos, meus irmãos, nós temos que obedecer esta ordem. A ordem é encher-vos do Espírito Santo. Esse enchimento é para todo cristão, sem exceção. Muitos cristãos, meu irmão, estão equivocados, pensam que ser cheio do Espírito Santo é só para alguns crentes, mas a verdade é que o enchimento com o Espírito Santo está disponível para todo crente, todo o povo de Deus. Basta a gente buscar, basta a gente querer. A ordem é para todos, cheios do Espírito. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Meus irmãos, muitas pessoas são equivocadas sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Algumas pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Algumas pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é pular, é gritar, é dançar, é rodopiar. Mas encher com o Espírito Santo, mas significa viver sob o controle do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é aquela pessoa controlada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, amados, que vai controlar a nossa vida, vai nos direcionar, vai nos governar. Um crente cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele está sob a direção do Espírito Santo, ele está sob o controle do Espírito Santo, ele vai ser guiado, ele vai ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Sua vida será governada pelo Espírito Santo de Deus. Logo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas ela está cheia de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Se ela está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de Deus, e o Espírito chama Espírito Santo. Então, logo uma pessoa que ela está cheia do Espírito Santo, ela vai viver uma vida de busca de santidade, de busca de se afastar de toda imoralidade, de toda corrupção desse mundo, de tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado, que o crente tem que se afastar, tem que santificar, porque nós fomos, amados, eleitos para isso. Fomos eleitos para a santificação. Este é o alvo, um dos alvos da eleição é salvação e santificação. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa governada pelo Espírito Santo, e essa pessoa vai andar de acordo com a vontade de Deus. Ela não vai ter ela como Senhor da vida dela. Ela não vai fazer o que o coração dela, o que a carne dela, a velha natureza dela deseja, mas ela vai ser totalmente guiada pelo Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo. Mas o primeiro passo, mas para entender o que significa, sobre o significado desta ordem, é que o apóstolo Paulo diz: não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, a primeira coisa aqui, meu irmão, é que o crente, ele não poderá ser cheio do Espírito Santo se ele viver uma vida entregue à embriaguez, ao vinho. Nunca um crente será cheio do Espírito Santo se ele for um crente que ele gosta de estar bebendo, se embriagando. Mas pastor, mas tem crente que pode viver assim? Nós vamos ver, irmãos. Vamos ver, amém? Então a Bíblia não deixa qualquer dúvida que a embriaguez é pecado, porque uma pessoa embriagada tem todas as suas ações,
suas atitudes, suas decisões, suas emoções influenciadas pelo álcool. Então, amado, esta pessoa será totalmente controlada pelos efeitos do álcool e vai levar a pessoa a uma conduta, a uma dissolução. O que é isso, pastor? Dissolução é uma conduta vergonhosa, é uma conduta imoral. O camarada, quando está embriagado, meu irmão, as emoções dele, as decisões, as ações dele estão influenciadas pelo álcool. Então o apóstolo Paulo diz: não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Não tem como ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, se a pessoa vive embriagada com vinho, embriagada com o álcool. Então, isso é a primeira coisa que nós devemos observar aqui na palavra de Deus. Uma pessoa embriagada, todas as suas ações, atitudes, decisões, emoções estão influenciadas pelo álcool. E a pessoa muitas vezes perde o controle, perde a razão, leva essa pessoa à dissolução, uma conduta vergonhosa. Essa pessoa muitas vezes tem um descontrole da sua vida e começa a praticar coisas que não vai agradar a Deus. Então, por que é importante, amados, nós sabemos disso? Mas pastor, o pastor está pregando algo óbvio aqui sobre essa parte de um crente não viver embriagado. Mas por que o pastor está falando isso? Por que isso é importante? Nós sabemos disso. Porque, meu irmão, nós temos aqui um compromisso com a verdade. E eu não vou dizer aqui que a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, proíbe o uso de bebidas alcoólicas. A Bíblia não proíbe, mas ela proíbe a embriaguez, o abuso do álcool. E o problema da nossa cultura é que as pessoas se embriagam, aí elas perdem o controle, aí elas começam a fazer coisas que não agradam a Deus. Então, irmãos, lembrando que a Santa Escritura não proíbe o uso de vinho, porém ela condena os abusos. Provérbios 31:6 diz: dá bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam a sua pobreza, e de suas fadigas não se lembrem mais. Eclesiastes 9:7 diz: vais, pois come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agradou das tuas obras. Deuteronômio 14:26 diz: este dinheiro, que seria o dinheiro dos dízimos, que as pessoas tinham que viajar no deserto, e ali corria perigo de salteador, de várias coisas, e diz: este dinheiro dá-lo-ás por tudo que desejar a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Amós 9:14 diz: mudarei a sorte de meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Tito 2:3 diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Não escravizadas a muito vinho. 1 Timóteo 3:8, falando sobre os diáconos. Semelhante modo também os diáconos. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Então, amados, eu não vou chegar aqui, porque eu até sei da preocupação de todos os pastores sobre bebida alcoólica. Nós devemos ter muito cuidado com a nossa cultura, porque a nossa cultura, a bebida alcoólica está relacionada à prostituição, a adultério, a vida de dissolução. O camarada viveu uma vida imoral, irresponsável, perde a família. Mas, meu irmão, a Bíblia ela não proíbe o uso de bebida alcoólica. E eu não vou aqui, meu irmão, mentir para a igreja, dizer que
É pecado o crente provar álcool com álcool, não é. Mas se embriagar é. Por isso a Bíblia diz: não vos embriaguei com vinho no qual há dissolução. Colossenses capítulo 12, versos 16 e 17 diz assim: olha, pois ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outro. Paulo está dizendo aqui, ó, ninguém pôs no julgo por causa de comida e bebida. Bebida aqui não é suco, não é tomar água, não. Bebida aqui é bebida mesmo, era vinho. Mas o uso moderado do vinho, meu irmão, é uma coisa, e a pessoa se embriagar com vinho é outra coisa. Uma pessoa que se embriaga com vinho, ela não pode ser cheia do Espírito Santo. O uso moderado do vinho ou bebida alcoólica na Bíblia é permitido, mas o cristão deve evitar por causa do seu testemunho, por causa da cultura e principalmente por causa da embriaguez. Em nosso país, bebida está relacionada à destruição. Você vê mesmo de família sendo destruída, mesmo de adultério, mesmo de casamento sendo desfeito por causa do abuso do álcool. Então, irmãos, eu tenho que falar isso, amados, porque está dentro do texto da palavra de Deus, eu tenho que explicar. Então, porém, o uso do vinho se transforma em abuso, é proibido, amados. E nós vamos ver aqui algumas circunstâncias onde a Bíblia proíbe o uso de bebida alcoólica. Primeiro, quando há excesso. Efésios 5,18 diz: não vos embriaguei com vinho. Quando há embriaguez, é pecado. Porque a embriaguez vai causar o quê? Dissolução, conduta vergonhosa. A embriaguez vai causar isso. Quando se torna algo habitual, a pessoa passa a beber constantemente, é proibido. Quando o álcool passa a controlar a vida da pessoa, quando uma pessoa só tem alegria, se ela precisar beber, todo final de semana tem que beber alguma coisa, isso é pecado. Tudo que torna Senhor da nossa vida, torna-se o nosso Senhor. Então, amados, quando se torna algo habitual, a pessoa passa a beber constantemente. Aí, meu irmão, a Bíblia proíbe. Quando ofende, escandaliza a consciência do fraco da fé, que é o cristão, né? Como lá em Romanos 14, 21 diz assim: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa, porque teu irmão vem a tropeçar. A fé que tens para ti mesmo perante Deus. Paulo não está dizendo aqui que é pecado comer carne, que é pecado comer vinho, mas se eu comer carne, se eu tomar vinho, vai escandalizar o meu irmão fraco na fé, que eu não vou fazer, amados, para que eu não venha ser tropeço para o meu irmão fraco na fé. Romanos, você pode ler em casa, fala sobre isso, Romanos 14, verso 21. 1 Coríntios 6,12 diz: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Se torna pecado, meu irmão, quando se torna escândalo. Qualquer coisa que a gente fizer, meu irmão, que esteja escandalizando o reino de Deus, é pecado. Se torna pecado. Então, amado, quando o apóstolo Paulo escreveu para os crentes de Éfeso, quando ele diz: não vos embriaguei com vinho, ele estava também falando, estava associado com as orgias dos ébrios.
Naquela época existia em Efésios ali templos e adoradores a falsos deuses. E irmãos, ali, meu irmão, nas cerimônias religiosas pagãs, adoração de falsos deuses, havia muita bebida, comida e orgias, moralidades sexuais. Acontecia muito isso antigamente. Quando Paulo escreveu a essa igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, meu irmão, havia vários templos de vários deuses pagãos, onde os adoradores a esses deuses pagãos, eles ali no culto deles havia bebidas, comidas, orgias. Então, amado, a pessoa cheia do Espírito Santo vive na plenitude do Espírito, passa a ser controlada por Deus, diferente do descontrole da embriaguez. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sob o controle do Espírito Santo. Uma pessoa embriagada está descontrolada. Então, amados, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela possui um maravilhoso domínio próprio. Quanto mais a plenitude do Espírito Santo, mais autocontrole. Autocontrole sobre o que, pastor? Porque quando a gente fala de domínio próprio, a gente imagina só aquela pessoa, né, que é afrontada, e que ali ela é mansa, ela consegue controlar, se dominar, né? Não gritar, não. Mas o domínio próprio, irmão, é algo relacionado também ao domínio sobre a nossa natureza caída, sobre o pecado. O crente cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele vai ser controlado pelo Espírito Santo. Ele não vai, meu irmão, se deixar levar por suas paixões pecaminosas, porque ele está totalmente controlado sob o domínio do Espírito Santo. Ele se distancia de tudo aquilo que não agrada a Deus, porque ele está cheio do Espírito Santo, ele está cheio do próprio Deus, pois o Espírito Santo é Deus. Então, amados, a recomendação de Paulo é que nós devemos estar cheios do Espírito Santo, em vez de estar embriagado com vinho. Em ambas as condições as pessoas ficam sob um poder que não é dela própria. Em caso sob o poder da bebida, em outro caso sob o poder do Espírito Santo. Em ambos os casos a conduta da pessoa é afetada. E aqui se usa uma comparação por causa disso. Enchemos com o Espírito Santo, é a ordem de Deus, e Ele espera que a ordem dele, irmão, seja obedecida por cada um de nós. E o verbo é usado no tempo presente. Enchemos com o Espírito Santo, ou seja, a ordem seria: continue enchendo-vos com o Espírito Santo. É algo contínuo. Eu posso estar cheio do Espírito Santo a semana passada e essa semana já não está. É diferente, meu irmão, de nós sermos o templo do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo é outra coisa. É algo que nós temos que buscar diariamente. Porque se eu não buscar, eu vou me esvaziar. A semana passada eu posso ser um crente cheio do Espírito Santo. Só se essa semana, meu irmão, eu não busquei Deus, eu não tive tempo para Deus, eu não orei, não li a palavra de Deus, eu não me desviei das coisas que não agradam a Deus, eu não tive uma consagração com Deus, eu posso ficar vazio, meu irmão. Então nós precisamos, irmãos, é algo contínuo, amados. Enchermos com o Espírito Santo é algo contínuo. É algo que nós temos que estarmos todos os dias, todo o tempo, pedindo esse enchimento, buscando este enchimento. O verbo encher com o Espírito Santo não tem relação alguma de quantidade ou conteúdo com um recipiente vazio. Às vezes dá a entender como se o Espírito Santo fosse algo líquido, né? Enchemos com o Espírito Santo é como se fosse um copo vazio, onde se pega água e enche aquele copo com água. Não tem nada a ver, irmãos.
Quando se fala aqui, a Bíblia, quando fala sobre encher-nos com o Espírito Santo, significa ser controlado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo dominar a nossa vida, nossas atitudes, nosso estilo de vida. O Espírito Santo passa a ser Senhor da nossa vida. Isso é ser cheio com o Espírito Santo. Então, irmãos, como obedecer a esta ordem? Como sabermos que estamos cheios do Espírito Santo? Você quer saber se você realmente está cheio do Espírito Santo? Vamos saber agora dentro da palavra de Deus. Primeiro, o crente cheio do Espírito Santo tem a alegria de estar com seus irmãos para adorar a Deus. Veja o verso 19. Verso 19 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais. Falando entre vós. O que significa isso, amado? O cristão cheio do Espírito Santo, amado, ele ama estar junto com os outros irmãos. Para o quê? Louvar a Deus, adorar a Deus. Não existe enchimento do Espírito Santo com crente em casa, meu irmão. Nenhuma parte do Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver a igreja sendo cheia do Espírito Santo com pessoas isoladas dentro de casa. Estavam todos juntos. A igreja estava junta, adorando, louvando, orando. O Espírito Santo encheu. Não dá, meu irmão, para ser cheio do Espírito Santo em casa, sozinho. Nós precisamos um dos outros. A comunhão, na adoração, o culto público é bíblico. Uma das coisas que mostra que um crente está ficando frio é quando ele começa a deixar de congregar. Não mais para a igreja não, aí começa a ver o defeito das pessoas. Eu não vou marcar do irmão tal, irmão fulano tal, porque o pastor falou isso, meu irmão, isso é uma prova de uma frieza espiritual terrível. O crente cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele está aqui, e a Bíblia diz: falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais. Cantos espirituais, irmãos, são louvores baseados nas Escrituras, louvores baseados na verdade das Escrituras, louvores bíblicos, são louvores espirituais, louvores que glorificam a Deus e não ao homem. Hoje em dia, meu irmão, até para ouvir um louvor está difícil, porque o camarada disse que é um adorador, está louvando a Deus. Quando a gente vai ouvir um louvor, é uma adoração ao homem, não a Deus. Totalmente egocêntrico para o homem. A palavra louvor significa elogio, irmão. No original do grego significa elogio. Elogio a quem? A Deus. É Ele que tem que ser louvado. Então, irmãos, crente cheio do Espírito Santo, ele vai estar entre os irmãos, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Você quer ver um crente quando ele está esfriando, meu irmão? A primeira coisa que ele faz é abandonar a comunhão. Começa logo a querer sair do meio da igreja. Como eu falei aqui, a igreja não é um templo, a igreja é a assembleia de pessoas. A palavra igreja é eclésia, no grego é assembleia de pessoas. É onde o povo de Deus está reunido, ali a igreja do Senhor. Então o crente, meu irmão, quando ele começa a esfriar na fé, a primeira coisa que ele começa é abandonar o estudo público, a comunhão dos irmãos. Começa a se isolar. E isso, meu irmão, é um perigo, porque não há enchimento do Espírito Santo, meu irmão, sem estarmos na comunhão. Por isso, Atos capítulo 2 diz como vivia aqueles irmãos cheios do Espírito Santo, os novos convertidos da igreja primitiva. Todos os dias estavam juntos, na comunhão, no partir do
pão no templo. Todos os dias eles estavam no templo, meu irmão. Hoje em dia, meu irmão, é uma dificuldade imensa da igreja hoje conseguir reunir as pessoas. E aí, meu irmão, os pastores, os líderes da igreja começam a chamar cantores de fora, começam a colocar um monte de coisa dentro da igreja para atrair as pessoas, para que as pessoas voltem a vir para a igreja. Meu irmão, isto é uma prova que as pessoas estão vazias de Deus. Porque aqui, meu irmão, não tinha nada do que tem hoje em dia, não. A apelação para que o povo venha para a igreja, porque havia aquele culto a Deus. E o culto aqui era oração, louvor e pregação da palavra. Hoje em dia isso já não tem sido mais suficiente. As pessoas querem festividade, as pessoas querem a novidade da fé, as pessoas querem modismo dentro da igreja, precisam fazer festa. E aí, quando tem festa de determinada coisa, vamos botar dentro da igreja o arraial do santo. E aí começa a paganizar a igreja, começa a trazer as festas do mundo para dentro da igreja para atrair os jovens. Por quê, meu irmão? Porque não está tendo mais o poder, a ação do Espírito Santo, que é suficiente, meu irmão. É suficiente para alegrar o coração do crente, porque o fruto do Espírito Santo é alegria. E essa alegria, meu irmão, não é por causa de festa, não. Essa alegria não é por causa de eventos, não. Essa alegria é por causa do Espírito Santo de Deus, é por causa de Deus. Deus é suficiente. Não é à toa que você vê Paulo lá em Atos capítulo 16, na prisão, preso, ele e Silas, açoitado, corpo sangrado, cortado, os pés amarrados no tronco, à meia-noite, Paulo e Silas louvando a Deus, adorando a Deus, e aquelas cadeias caindo por terra, meu irmão. Eles não precisavam de ir para a terra, não precisavam de festividade, o que eles precisavam era da ação do Espírito Santo. O que a igreja está precisando hoje é da ação do Espírito Santo de Deus. Porque, meu irmão, tem muitas igrejas no Oriente Médio que as pessoas estão cultuando, meu irmão, em túneis, em cavernas escondidas, porque lá é proibida a adoração. Os irmãos de lá não têm o luxo que nós temos, não tem igrejas grandes, templos grandes, ar-condicionado, cadeiras confortáveis, ministério de danças de meninas, de menino, não tem nada disso, meu irmão. Aqueles irmãos são cheios do Espírito Santo, porque eles estão arriscando a vida deles ali, cultuando a Deus em um país que ser cristão, meu irmão, é a mesma coisa de ser morto. E a gente vê o crente cheio do Espírito Santo, meu irmão, não faz corpo morto, não. Está ali dentro dos túneis lá. O diabo Plenival estava assistindo aí um documentário falando onde era o lugar, irmão? Na Rússia, meu irmão. Os cristãos lá fizeram igreja subterrânea, porque é proibido, meu irmão, ser cristão lá. Se eles descobrirem, eles matam, executam, vai preso. Os que estão lá, vai lá, meu irmão. Não tem caixa de som, não tem microfone. As pessoas são cheias de Deus, meu irmão, cheias do Espírito Santo, são alegres, são felizes, vivendo uma vida muitas vezes miserável. Muitas daquelas pessoas perderam tudo, meus irmãos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Você gosta de louvar a Deus? Você gosta de adorar a Deus? Você ama estar perto dos seus irmãos congregando, ainda que seja uma igrejinha pequena, com 2 ou 3, Jesus Cristo disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Não precisa ter a igreja cheia para Jesus estar presente, não, meu irmão. Não precisa esse templo estar cheio de pessoas para Jesus estar aqui. Jesus está aqui, você vem para adorar Ele, então isso já é motivo de você ter alegria, de você louvar o nome dEle.
de você adorar a Deus. Isso já é motivo, amados. Segundo lugar, amados, amém? Segundo lugar, amados, o cristão cheio do Espírito Santo tem uma vida cheia de gratidão a Deus. Verso 20: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse microfone está ruim, irmão. Verso 20: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristão cheio do Espírito Santo, ele tem sempre o coração grato a Deus. Meu irmão, muitas vezes nós somos tão ingratos para com Deus. Como nós somos ingratos, amados. Muitas vezes fazemos as coisas reclamando, murmurando, nada presta, nada está bom, tudo está ruim. Muitas vezes não agradecemos por nada, amados. É só reclamação, é só lamentação o tempo todo. Coração ingrato. Percebemos o povo de Deus no Êxodo, os hebreus, que Deus supria, Deus cuidava, e eles só viviam reclamando. Coluna de nuvem de dia, para que o sol não queimasse eles, a temperatura do deserto muito alta. À noite, coluna de fogo para aquecer eles. As roupas daquelas pessoas não se desgastavam, as sandálias não se desgastavam. Maná vindo do céu, água da rocha, cordoniz do céu. Deus suprindo a necessidade do povo, e o povo sempre reclamando. Não tem como ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, se na nossa boca só há murmuração, reclamação, que nada presta, nada está bom. Irmãos, não tem como ser cheio do Espírito Santo assim. Porque o verso 20 diz: dando sempre graças a Deus por tudo, Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por tudo, tudo aqui, meu irmão, não está só relacionado quando tudo vai bem na nossa vida, não. E quando estamos doentes? E quando estamos sem condição financeira? Quando olhamos para o nosso armário, está faltando alimento, a geladeira está vazia, as contas estão para pagar. Meus irmãos, temos que dar graças a Deus por tudo, irmãos. Irmãos, nós só poderemos viver uma vida de gratidão a Deus se nós entendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas aqui, meu irmão, também as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Doença, enfermidade, problema financeiro, problema familiar, problema no casamento, tudo isso acontece, meu irmão, mas nós não podemos esquecer que todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Deus permite, Ele sabe por que está permitindo. É para o nosso bem. Como é difícil, meu irmão, a gente ser grato nas coisas que estão difíceis na nossa vida. Os crentes só querem dar glória a Deus, só quer ser grato, só quer se alegrar da presença de Deus quando tudo vai bem. Meu irmão, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, jamais nós vamos conseguir ser grato a Deus, de obedecer a este mandamento em tempos de sofrimentos, em tempos de angústias, em tempos de decepção e de tristeza. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, irmão, nós não vamos conseguir abrir a nossa boca e dizer: louvado seja o teu nome, Senhor.
te agradeço. Por isso é necessário a gente ser cheio do Espírito Santo, amado. É importante lembrar que quando Paulo escreveu esta carta, mandando aos cristãos aqui em Éfeso, Paulo estava na prisão, meu irmão. Paulo não estava num hotel de 5 estrelas, não. Paulo não estava na sua casa lá com a cama macia, né? No seu armário cheio de comida, no seu ventilador ligado, seu ar-condicionado, assistindo a televisão, olhando a internet. Meu irmão, Paulo estava preso, meu irmão. Preso. E ele diz, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo conseguia, meu irmão, dar graças a Deus mesmo numa situação dessa? Porque ele era um crente cheio do Espírito Santo. Se ele não fosse cheio do Espírito Santo, irmão, ele não conseguia. Eu fico vendo aqueles pais da igreja, Policarpo, pastor da igreja de Esmirna, com 90 anos, foi assassinado a mão do imperador, queimado em uma fogueira, esfaqueado, para negar o nome de Jesus. Ele não negou o nome de Jesus. A igreja de Esmirna, a igreja perseguida, centenas, milhares de cristãos foram mortos naquela igreja. Eles não renunciaram a Jesus. Quantos e quantos crentes, irmãos nossos lá no Oriente Médio, irmão, antigamente mostrava, porque agora o YouTube proibiu, de pessoas sendo executadas pelo grupo extremista do islamismo, sendo mortas, executadas, afogadas de todo jeito à morte, torturadas, e elas não negaram o nome de Jesus. Porque elas não fizeram isso, meu irmão? Elas estavam cheias do Espírito Santo. Nós precisamos, meu irmão, estar pedindo esse enchimento do Espírito Santo. Mesmo enfrentando tribulações, lutas, dores, sofrimento, nós devemos dar graças a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez, por meio de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos, eu só vou conseguir fazer isso. Minha irmã, você só vai conseguir fazer isso. Meu irmão, você só vai conseguir fazer isso se você for um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso muitas pessoas desistem do cristianismo. Muitas pessoas dizem: hoje, porque eu não era crente, meu irmão, eu passava por tanta luta, depois que eu me converti, tá louco, meu irmão. Eu não aguento mais não, e volta atrás, não persevera. Tem que ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Você quer ver um crente que é cheio do Espírito Santo? Você vai ver que ele vai passar pelas situações difíceis. Ele até chora, ele sofre, mas ele permanece, mesmo chorando ele glorifica a Deus, mesmo chorando ele diz: Senhor, não entendo, Senhor, mas louvado seja o teu nome. Mesmo chorando, meu irmão, ele não desiste de Deus, ele não desiste da obra de Deus, ele não larga a mão do arado, porque ele é cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios, amados. Sem este enchimento nós vamos fracassar. Sem este enchimento as pessoas vão desistir. E olha que nós não estamos nem passando por nada ainda no nosso país de perseguição religiosa, que logo logo vai chegar. Como nós vamos suportar? Como nós vamos permanecer firmes? Sendo cheio do Espírito Santo. Terceiro e último lugar, amado, o cristão cheio do Espírito Santo, ele é submisso ao outro. Verso 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, todo cristão cheio do Espírito Santo deve ser um cristão humilde, submisso, honrando uns aos outros. Nós não somos melhores do que ninguém.
Não tem como ser cristão cheio do Espírito Santo, meu irmão, com o nariz empinado, orgulhoso, achando que é melhor do que o outro, querendo passar por cima do outro. Não tem como, amados. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Então muitas pessoas acham que gritos de aleluia, cânticos emocionais e louvores, falar em línguas são provas da plenitude do enchimento do Espírito Santo. Porém, tudo isso, amados, é enganoso. Um crente cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele ouve o outro irmão, ele se sujeita ao outro irmão. A prova de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela se sujeita ao seu irmão, tem um comportamento modesto, humilde, tolera, espírito de brandura. Isso é cheio do Espírito Santo. Mas essa submissão, meu irmão, não é só aos nossos irmãos, porque ainda dentro do texto fala que o cristão cheio do Espírito Santo, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Verso 22 faz parte do texto, faz parte do enchimento do Espírito Santo, que as pessoas isolam o texto. Mas o verso 22 diz assim: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não quer passar por cima do marido dela, não. E as mulheres do mundo aí faz, não. Hoje em dia mesmo, a mulher está querendo até matar o marido, é desonrando o marido, falando coisas, humilhando o camarada. Mulher cheia do Espírito Santo, meu irmão, a Bíblia diz que ela é submissa ao seu marido como que é ao Senhor. Vai falar de submissão hoje em dia em muitas igrejas, que a mulher tem que ser submissa ao marido para você se elas querem? Porque elas não querem feminismo. A ideologia do feminismo aí, que é jogando mulher contra homem, homem contra mulher, é machismo, é feminismo, é essa bobagem toda. Enquanto a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao marido, e fala também do marido, né? Verso 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O marido cheio do Espírito Santo, ele vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja, e ele não vai tratar a sua esposa mal, ele não vai espancar a esposa, ele não vai querer fazer o mal para a esposa, ele vai amar a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O que foi que Cristo fez pela igreja? Ele morreu pela igreja. O marido cheio do Espírito Santo, ele morre e dá a vida dele pela esposa dele. E aí uma esposa dessa vai ser submissa a esse marido. Esse marido é o homem de Deus. Mas não para por aqui não, irmãos. Isso é textos em contexto, que às vezes as pessoas usam muito versículo isolado, né? Marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque os dois são uma só carne. E ser cheio do Espírito Santo está cheio desses contextos. Não adianta o cara falar em língua, ser pentecostal, profetizar, querer ser o tal, se ele maltratar a mulher dele em casa. Isso é hipocrisia, farisaísmo. Esse cara não tem nada com o Espírito Santo, está vazio de Deus. Na hora do culto parece que há uma manifestação espiritual. Quando chega em casa maltratando a mulher, maltratando os filhos,
Isso não é enchimento com o Espírito Santo, meu irmão. Aqui está falando, amado, sobre enchimento com o Espírito Santo. É textos e contexto. Mas não para só por aí não, irmão. Também fala dos filhos. Verso 6 e 1 diz: filhos, obedecei ao vosso pai como ao Senhor, por isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Um jovem cheio do Espírito Santo, ele é submisso aos seus pais, ele é obediente a pai e mãe. Meus irmãos, devemos pedir a Deus o enchimento com o Espírito Santo, porque nós só vamos conseguir fazer isso se nós formos ser cheios do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela vai submeter-se ao seu marido, ao governo dele. Ela vai entender que ele é o cabeça do seu lar, e ela vai ajudar ele a educar os filhos no caminho do Senhor. Mas esse marido, ele vai ser um marido que ele vai amar sua esposa, como Cristo amou a igreja. Esse marido é cheio do Espírito Santo, vai honrar a esposa, vai cuidar da esposa, vai dar sua vida pela esposa. E os seus filhos cheios do Espírito Santo, vão ser obedientes aos seus pais. E aí, meu irmão, nós vamos ter um lar verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós devemos pedir a Deus o enchimento com o Espírito Santo, e isto é algo constante, diário, para que podemos de fato sermos controlados, guiados, governados pelo Espírito Santo. Isto é ser cheio do Espírito Santo. Mais uma vez eu procuro saber: você tem procurado ser cheio do Espírito Santo? Você sabe que você deve obedecer a estas ordens, que ela não deve ser negligenciada. Nós temos que obedecer, meu irmão, porque está mandando, é um mandamento, mas enchei-nos com o Espírito Santo. Se eu e você não estamos obedecendo, nós estamos fazendo o quê? Estamos obedecendo a Deus. É uma ordem, irmão, está no imperativo aqui da língua portuguesa, é um mandamento. Você só terá domínio próprio sobre a sua natureza caída se você for ser cheio do Espírito Santo. Você só vai ter a alegria de adorar a Deus, de estar com seus irmãos, se você for um crente cheio do Espírito Santo. Você vai ter uma vida cheia de gratidão a Deus sobre qualquer circunstância, até nas dificuldades, se você for um crente cheio do Espírito Santo. Você só irá se sujeitar aos seus irmãos e aos membros da sua família se você estiver cheio do Espírito Santo. Nós precisamos, amados, buscar o verdadeiro enchimento do Espírito Santo. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Essa dádiva, meu irmão, o Senhor nos deu, mas enchei-nos com o Espírito Santo. Busque esse enchimento. Busque esse enchimento. Você será um crente melhor. Você será uma pessoa melhor. Você vai obedecer à palavra de Deus, vai ser fiel a Deus. Você vai conseguir resistir às tentações. Você vai ser um crente que vai permanecer firme até a volta de Jesus. Pode dar o que for, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe, amados, em nome do Senhor Jesus. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Peço que Deus toque os nossos corações, amados.